Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Gostaria de agradecer aqui as duas perguntas que me foram enviadas por um amigo, me dando a chance e a oportunidade de esclarecer dúvidas de outros também, possivelmente, e sejam todos muito bem-vindos. As perguntas então foram: primeiro, se eu conheço algum guideline, o último guideline sobre orientação pré-operatória, uma vez que surge uma polêmica no serviço sobre a manutenção ou não da orientação de jejum de água, ou se não haveria mais necessidade, ou se deveria ser abandonada a orientação de orientar o jejum de água. Você não precisa mais esse jejum. A água pode ser ingerida a qualquer momento antes da cirurgia. E a segunda pergunta é sobre a ondansetrona. Utilizando numa dose de 8 miligramas, se você teria um efeito mais prolongado quando comparado com a dose de 4 miligramas. Em relação à questão do jejum, a Associação Americana de Anestesiologia, ou American Society of Anesthesiology, assim como o Conselho Federal de Medicina no Brasil, acatam a orientação de permitir, aceitar um jejum de 6 a 8 horas para dietas normais, como refeições com carne, ovos, etc. Leite não humano ou fórmulas 6 horas de jejum, 4 horas de jejum para leite materno e permitir água e líquido sem resíduo para 2 horas. Então, 2 horas é o tempo mínimo de jejum para água e líquido sem polpa e sem resíduo. A Sociedade Americana, a Sociedade Europeia de Anestesia e Pediatria, assim como a Sociedade Australiana e a Nova Zelândia, estão lançaram esse ano, guidelines alterando essa parte da orientação para a criança, mantendo é, reduzindo o tempo de leite materno de 4 para 3 horas e de água ou líquido sem polpa, sem resíduo, de 2 para 1 hora. Então, essas são as mudanças que acontecem hoje. Há uma tendência no Brasil, alguns autores já têm parece, intenção de tentar abraçar essa redução de tempo de jejum para água e leite das crianças. E então são as referências aqui, o guideline americano de 2017, o guideline europeu de 2022, e tem aqui também a referência do UpToDate, que traz todos os protocolos existentes hoje nos grandes centros, com essas diferenças que são as principais que eu mencionei. Então, adulto continua a mesma coisa, jejum para refeição de 6 a 8 horas, leite, leite não humano 6 horas, leite materno 4 horas, água líquido sem resíduo nem polpa 2 horas. E é uma tendência no Brasil e nos Estados Unidos de abraçar, de aceitar, de incorporar a alteração que está sendo feita na Europa, na Austrália e na Nova Zelândia, reduzindo o tempo de jejum de água e líquido sem polpa sem resíduo em criança para 1 hora e de leite materno de 4 para 3 horas. A segunda pergunta eu gostei bastante. A dose do antiemético é 4 miligramas. Se você faz 8 miligramas, você vai ter um tempo mais prolongado de ação, ou seja, vai durar mais tempo a ação da ondansetrona? A princípio, sim. Se a gente pensar em termos de meia-vida o que, que é? É o tempo que aquela concentração alcançada após a estabilidade ou após a interrupção da administração, aquela dose máxima, quanto tempo aquela concentração máxima vai demorar para chegar à metade dela. E depois para chegar à outra metade da metade que sobrou e assim sucessivamente. Então, se você tem 4, por exemplo, microgramas por ml, e a meia-vida da ondansetrona, para quem não sabe, é de 3 horas. Então, após 3 horas, você vai ter 2 microgramas por ml, e após mais 3 horas vai ter 1 micrograma por ml. Então,
Se você administrar o dobro da dose, ao invés daquele 4 microgramas inicial, você vai ter o dobro da concentração, provavelmente. E isso vai levar, então, praticamente o dobro do tempo para chegar àquela eliminação total, pensando que é a mesma substância no mesmo paciente, vai demorar, vai apresentar a mesma meia-vida. Então, você tem, ou pelo menos você vai dobrar a dose, você vai ter uma meia-vida a mais preliminar, pensando que se você parte da concentração base após a qual você vai observando a meia-vida, então você tem 4, começou com 4, qualquer unidade de concentração, micrograma por ml, miligrama por ml, você tem 4, após 3 horas, que é a meia-vida, você vai ter 2. Se você vai, após mais meia-vida, vai ter 1, e após meia-vida vai ter meio. Então, se você tem o dobro da dose, você vai ter mais uma meia-vida para trás. Você vai, em vez de começar com 4, você vai começar com 8. Após 3 horas, esse 8 vai virar 4. E assim, daqui para frente, vai ser igual ao exemplo anterior. Então, você vai ter um tempo mais prolongado. Não exatamente o dobro do tempo, mas vai ter uma meia-vida a mais, né? Que é a meia-vida 3 horas. Então, você vai ter, na verdade, uma meia-vida a mais para que aquela dose dobrada atinja a concentração base do que você teria se você não tivesse utilizado a dose dobrada. Ao invés de 8, tivesse usado 4. Então, você vai ter realmente um tempo mais prolongado. E agora a gente pensa em termos farmacodinâmicos também, porque a gente sabe que muitos pacientes têm uma maior sensibilidade e alguns têm maior resistência. Quando você fala em maior sensibilidade, você tem que especificar maior sensibilidade a que efeito? Ao efeito desejado ou ao efeito adverso? Se tiver maior sensibilidade ao efeito desejado, 4 miligramas, então provavelmente vai resolver no paciente adulto. E no indivíduo, na criança, você vai ter a dose de 0,15 miligramas por quilo de peso. Ponto. E se o paciente tem uma resistência maior a esse efeito desejado, provavelmente você vai ter que, se você já conhece essa resistência aumentada dele, você já vai começar com a dose aumentada, ou a necessidade da manutenção, pela manutenção do sintoma náusea, dos vômitos, então vão mostrar que você precisa aumentar aquela dose. Então, esse é o primeiro ponto. É a sensibilidade, a resposta que você deseja. E tem a sensibilidade a efeitos adversos. A gente sabe que a nausedrona, a ondansetrona, tem um efeito colateral que pode ser importante, que é o alargamento do intervalo QT. Então, isso já foi demonstrado. Esse primeiro estudo apresentado nesse diapositivo de Haferman, publicado em 2011, foi um estudo observacional onde ele acompanhou vários pacientes que chegavam em 4 hospitais na emergência, pacientes cardiopatas, que eram, então, submetidos à administração de ondansetrona ou não. E aí mostraram a maior incidência de prolongamento do intervalo QT. Esse estudo, porém, ele tem algumas restrições metodológicas. Começa que é um estudo observacional, você não tem como eliminar alguns fatores que podem trazer viés, como, por exemplo, no próprio trabalho ele mostra que vários pacientes utilizavam substâncias que também apresentavam prolongamento do intervalo QT como a possibilidade de efeito colateral. E sabemos que a associação de drogas que têm esse mesmo efeito podem aumentar o risco. Então, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse prolongamento foi de pequena monta, ele não cita se teve algum paciente que apresentou alguma arritmia importante, mas, de qualquer forma, ficou demonstrado que há a possibilidade de aumentar o intervalo QT. Tá? Então, além disso, outras coisas a serem pensadas são que a ondansetrona, quando começou a ser produzida, ela era produzida em ampolas contendo 32 miligramas.
a dose utilizada com certeza era muito maior do que é utilizada hoje em dia, e a incidência de efeitos colaterais consequentemente maior. Tanto que o FDA, em 2011, 2012, começou a levantar essa possibilidade, esse risco, e alertar sobre o risco desse efeito colateral importante, que é o aumento do intervalo QT com o aumento do risco de desenvolvimento de arritmias, principalmente a arritmia torsade Poan. Então, o que o FDA determinou? As doses orais, inclusive comprimidos de 24 miligramas, seriam mantidos a sua produção, e a dose intravenosa, que é a que apresentava maior risco, seria reduzida com doses que deveriam ser, idealmente, de 4 miligramas ou 0,15 miligramas por quilo de peso até um máximo de 8 miligramas. Então, houve uma restrição e a proibição de produção de ampolas com 32 miligramas de ondansetrona. Friedman, em 2014, também fez uma revisão sistemática que mostrou que realmente há um aumento da incidência do prolongamento do intervalo QT. Esse prolongamento apresentou, num grande estudo, poucos casos, 6 casos de arritmia, não fala se foi arritmia grave, mas enfim, houve arritmia, se não foi grave poderia ter sido, de qualquer forma, então existe esse risco. Mas pela avaliação dele, não há, em pacientes previamente rígidos e sem uso de outras drogas que tenham o potencial de alargar o intervalo QT, não há necessidade de avaliação eletrocardiográfica desses pacientes. Apenas pacientes como aqueles avaliados no estudo de Hafferman, que eram pacientes cardiopatas, esses sim, talvez haja uma necessidade ou uma maior segurança se você mantiver esse paciente monitorizado, pelo menos nas 2 horas que seguem a administração intravenosa da ondansetrona, mas não a oral não teria necessidade, a intravenosa, então manter esse paciente anestesiado, esse paciente monitorizado, nem que seja por telemetria, devido ao risco de desenvolvimento do aumento do intervalo QT e da possibilidade de desenvolvimento de arritmia. Então, isso é o que se tem em relação a isso. Então, revendo tudo que foi dito, você pode usar a dose oral adequada, principalmente em pacientes oncológicos que desenvolvem uma incidência grande de náuseas e vômitos e até resistência à terapia antiemética. Você pode utilizar a dose oral sem grandes problemas, e a dose intravenosa deve ser feita em pacientes que não recebem substâncias que têm o mesmo poder de alargar o intervalo QT. Esses pacientes poderiam receber essa dose de 4 miligramas, que poderia ser repetida, se necessário, e se o paciente tem associação de outras substâncias que apresentam alargamento do intervalo QT, ou se ele já apresenta o seu intervalo QT corrigido aumentado, aí sim, talvez fosse interessante manter esse paciente monitorizado pelo menos por 2 horas, que é o tempo onde haveria uma concentração ainda eficaz de ondansetrona, tanto para o efeito benéfico, que é o efeito antiemético, quanto para o efeito deletério, que é o alargamento do intervalo QT. Então, repetindo que a sua meia-vida é de 3 horas, em 2 horas já teria reduzido bastante a concentração sérica da ondansetrona. Nesse diapositivo, então, apresentamos essa pequena amostra de algumas substâncias que podem aumentar o intervalo QT. Então, existem muitas outras, mas o importante é saber o que o seu paciente utiliza de medicação, se alguma das drogas em uso tem o potencial de desenvolver esse efeito colateral. Então, se isso é real, se existe essa situação, é importante que se evite ou que se administre com cuidado a ondansetrona nesse paciente, que ele fique monitorizado pelo menos por 2 horas,
que é o tempo para rebaixar aquela concentração sérica da ondansetrona. Importante essa observação, importante o conhecimento do seu paciente, do que ele usa, para que aumente então a segurança na administração de cada uma dessas drogas. Espero que tenham gostado do conteúdo, agradeço muito a pergunta que me foi feita e a confiança em ter em mim alguém que pode ajudar a tirar dúvidas. Espero que eu tenha acertado e que tenham gostado do conteúdo. E estou aberto para críticas e novas perguntas. Grande abraço.